né? Nada melhor do que uma história para a gente iniciar essa jornada. E a história que eu vou contar para vocês é a história de quando o amor descobriu que era dominado pelo medo, tá? Essa é a história que eu vou compartilhar com vocês hoje. A Jerusa falou que tá sem som, aí a Lu vai dar um suporte aqui. Lu, sei lá, tá de alguma coisinha. Eu vou fechar o vídeo e vamos nessa iniciar a nossa jornada para reconexão com uma história que eu vou contar para vocês agora, tá? Então se entrega, vai se desconectando das coisas ao seu redor, vai trazendo o seu ser para o aqui e para o agora, né? Deixando para trás, desacelerando o pensamento, faz uma respiração bem profunda, se conecta comigo aqui para você poder realmente, né? Poder sentir o que eu vou trazer nessa história, né? Faz uma respiração bem profunda, vai trazendo o seu ser para o aqui e para o agora, para você realmente sentir tudo que eu vou trazer com a história, tá? Então vamos lá, começando. Quando o amor se deu conta que era dominado pelo medo. Eu me lembro quando o amor chegou aqui na Terra, tão ingênuo, com um olhar puro e cheio de esperança. Antes mesmo da primeira respiração, já podia sentir o medo dos seus pais. Medo de morrer, medo de faltar, medo de não conseguir, medo, medo. Quando chegou em casa, o amor novamente se deparou com o medo. Dessa vez era do irmão mais velho, e teve toda a atenção dos pais até ali, e com a chegada da irmã Amor, começou a sentir medo que os pais pudessem preferi-la a ele. E logo vibrava no medo de ser rejeitado ou abandonado pelos pais. Assim, o amor novamente foi colocado em contato com mais medo, uma energia que não fazia ele se sentir bem. Começou assim a vida do amor por aqui. Depois de alguns anos, por estar rodeado de tanto medo, essa energia começou a contaminar o amor. E agora chegou a vez do amor sentir o medo agir através dele já na infância. Com a chegada do irmão mais novo, o amor passou a sentir o medo que a mãe, sua fonte de nutrição, que precisou tirá-lo do colo para a chegada do menor, pudesse não nutri-lo como antes. E sendo movido pelo medo, o amor passou a não reagir muito bem. Tudo ao seu redor era medo. Medo de cair, medo de engasgar, medo do abandono, medo da rejeição, medo de faltar, medo, medo. Uma energia que ia aos poucos dominando o amor. Essa é a estratégia mais cruel do medo. Os seres dominados por eles chegam ao ponto de duvidarem de si mesmos, trazendo uma confusão mental, desconectando os seres da fonte, das suas essências, e os fazendo se sentirem perdidos. Eles perdem toda a sua potência. À medida que o amor foi crescendo, o medo foi crescendo também, e cada vez mais sufocando o amor, que passou a não reagir muito bem. Toda vez que ele sentia medo, tinha comportamentos estranhos, comportamentos que saía do seu controle, pois a energia do medo era tão forte que dominava suas ações. O amor se viu chorando, quebrando coisas, gritando para chamar a atenção, e nem ele mesmo entendia o que acontecia dentro dele. Ele não sabia na sua infância que tudo aquilo era o medo, e que essa energia movia todos ao seu redor para gerar cada vez mais medo nos demais. Ele sentia algo diferente e forte e reagia com raiva, com ódio, com irritação, tudo resultado do medo. Muitas vezes se sentia culpado em seguida, pois, como os pais também não sabiam que aquilo tudo era o medo, o castigava e punia, também movidos pelo medo de que o amor fosse crescer e não ser uma boa menina. Seus pais não sabiam o que faziam. Eles foram ensinados a punir e castigar o amor, pois foi isso que fizeram com ele, e era isso que todos diziam que era o certo a se fazer. O medo
os convencia, e assim eles também reagiam sem entender ao certo o que estava acontecendo. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Sem saber que estavam sendo movidos por essa energia do mal, os membros da família toda agora vibravam no medo. E isso potencializava ainda mais o medo uns nos outros. Eles viviam tentando encontrar o amor de volta, mas como o medo dominava suas ações, era impossível enxergarem quem eles eram realmente. Então passaram a desconfiar uns dos outros, desconfiar que eram amor mesmo. O próprio medo fazia aquilo para impedi-los de se conectarem uns com os outros, para que a energia do amor não voltasse a reinar por ali. E assim foi sobrevivendo a família do amor. E embora, no fundo, o amor soubesse que todos vieram do mesmo lugar, que todos eram criaturas divinas e seres bons, ele já não reconhecia os demais como amor. Ele só podia sentir medo de tudo e de todos. Ele tinha algo bem lá no fundo que tentava lembrá-lo, que ele e todos à sua volta eram amor. Apenas estavam dominados pelo medo, mas era mesmo muito difícil ouvir porque ninguém mais se reconhecia como amor. Em resumo, quando o amor tentava voltar a se manifestar e resgatar a sua essência, aquela de quando chegou na Terra, o medo que já fazia parte dele tomava o controle e, com uma onda de energia que o confundia, transformava tudo ao seu redor em medo. Logo, o amor se via novamente atacando e se defendendo, e já não se reconhecia mais. Vivia perdido, amedrontado, desconectado. Mas esse amor, mesmo dominado pelo medo, sentia que havia um caminho que poderia o libertar. Quando o medo percebeu que o amor começou a se aproximar desse caminho e que, ao encontrar, poderia ajudar os demais a encontrar também, o medo não descansou e tentou de todas as formas parar o amor. Tentou o possível para fazê-lo voltar na frequência do medo, para se perder novamente. Mas dessa vez foi diferente, pois quando o medo percebeu já era tarde demais. O amor já havia encontrado caminhos para se reconectar com a fonte novamente. E com essa reconexão, o amor agora era lembrado de onde ele veio diariamente e recebia dessa fonte direção para ajudá-lo a lidar contra as investidas do medo, que tentava de todas as formas impedi-lo de avançar. Dessa vez, o medo não ia impedir o amor de voltar a reinar na Terra. Com o passar do tempo, começou a ficar claro para o amor como o medo havia dominado toda aquela nação por tanto tempo. Quando o medo chegou na Terra, tudo era amor. Diversos seres derivados da fonte, vivendo no puro amor e harmonia. Eles eram poderosos e criadores, como sua fonte, mas muito ingênuos. E como a fonte havia criado eles com o livre-arbítrio, nunca imaginando que escolheriam algo diferente daquela realidade, acabou assistindo com muita tristeza sua própria criação, entrando em várias prisões mentais criadas pelo astuto medo. O medo criou uma estrutura ilusória tão real para aquele lugar, que na época eles chamavam de Jardim do Éden, que os habitantes daquele reino do amor nem perceberam o que estava acontecendo. Ele contou uma história com uma maçã, que fez os habitantes daquele lugar vibrarem na frequência da culpa, para se desconectarem da fonte, e então o medo iniciar assim o seu domínio. O medo, em forma de serpente, contou uma história que os fizeram acreditar que perderam o direito de viver daquela forma, que havia sido uma escolha. A verdade é que nunca foi uma escolha sair do paraíso que Deus criou para nós. Para se manter no domínio, o medo muito astuto pegava as histórias daqueles que tentavam alertar que todos eram amor e usava a seu favor. Colocava mais medo e se mantendo no reinado. Todos tinham medo de questionar qualquer coisa sobre esse tal reino que o medo criou em nome do amor.
pois o medo fazia o que ele sabe fazer como ninguém: colocar medo. Uma estrutura arquitetada pelo medo e que todos foram condicionados a ela. Todo o amor que chegava aqui na Terra era domesticado com as doutrinas do medo. Com o passar do tempo, pelos próprios pais, que já estavam totalmente dominados pelo medo. Cada região tinha sua forma de implantar esse medo, mas desde o nascimento, cada ser era condicionado pelo medo para que pudessem continuar a viver alimentando essa energia. Quando o amor dessa história aqui começou a despertar desse pesadelo e entender o que estava acontecendo, ele ficou inconformado e tentou desesperadamente alertar os demais. Mas ninguém dava ouvidos ao amor, estavam hipnotizados pelo medo e tão dominados que tudo que era diferente causava medo. E assim, o medo manteve uma nação inteira de amores no seu domínio por anos e anos. E foi assim até chegar o momento de despertar. Aquela nação de amor dominada pelo medo sabia que o amor um dia voltaria. Eles sabiam, lá no fundo, mesmo amedrontados, todos sabiam que chegaria um dia que tudo aquilo iria acabar. Eles davam um nome para o amor. Eles o chamavam de Jesus, pois teve um ser há 2000 anos atrás que despertou sozinho no meio de um planeta inteiro e com uma coragem nunca vista igual, plantou a semente do amor aqui na Terra. Uma semente que levaria tempo para florescer, mas que salvaria a todos. E esse ser de luz se chamava Jesus, um ponto de luz que se permitiu vir para essa escuridão para iluminar. Com isso, os seres desse lugar sombrio viveram confiantes, acreditando que um dia o amor voltaria. Ou melhor, um dia Jesus, como eles reconheciam essa energia, voltaria. Na época de Jesus, o medo estava ainda mais no poder. Ele era astuto e reinava com uma força ainda maior. Quando ele percebeu que alguém tinha sido enviado a seu reinado para despertar seus dominados, ele acionou vários seres humanos dominados por ele para matar da maneira mais cruel possível esse amor. E mais, acionou uma outra parte para usar essa história a seu favor, para proliferar ainda mais o medo. E assim o medo deu as ordens àquele povo dominado por ele. Coloque esse amor em uma cruz e diga que o Pai o abandonou. Assim todos vão se sentir abandonados e com medo, garantindo o meu poder. Não esqueçam de contar com detalhes todo o sofrimento desse amor, que tentou despertar os demais. Faça todos os seres lembrarem de cada espinho, de cada chibatada, de cada gota de sangue, e não só uma vez. Relembrem a todos anualmente o que o amor que desperta e tenta despertar os demais passa aqui na Terra. Assim, amedrontados, ninguém mais vai tentar. Atuando no inconsciente, todos vibrarão em medo constante. Quando o amor dessa história se reconectou e passou a compreender tudo isso, e começou a sair do domínio do medo, ele precisava avisar os demais. Ele precisava ajudá-los a se reconectarem também, para serem lembrados de quem são e poderem se libertar. Então ele decidiu largar tudo e começar essa missão. Mesmo o medo atacando e fazendo ele agir muitas vezes de forma confusa com medo, ele decidiu que não ia parar. Mesmo que ele tivesse que mostrar esse caminho um a um, ele o faria. O amor estava decidido a sinalizar o caminho para a reconexão, para todos que se abrissem a traçar essa jornada. O amor estava convicto que encontraria muitos amores fortes e corajosos nessa busca. Ele confiava que encontraria outros amores sobreviventes, que aguentaram firme todo o medo, suportaram com todas as forças até aqui, preservando como podiam as suas essências amorosas, para que na hora certa eles pudessem despertar, juntos pela volta do amor para a Terra. Aquela energia que tentou vir à Terra e foi crucificada há 2000 anos atrás, dessa vez voltou com força, porque só o perfeito amor lança fora todo medo. Enfim, essa hora chegou. Só depende de você. Depende do seu desejo de lutar comigo para não deixar o amor morrer de novo na Terra. E aí, posso contar com você? Estamos juntas nessa jornada?
Perfeito. Essa é a história que eu queria contar para vocês, para a gente iniciar essa jornada.